Muito bem. Oh, José, como é que vai isso? Bem disposto? Então, muito boa tarde. Antes de mais, em nome do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e do grupo de investigação que estou ligada, é um prazer, portanto, um gosto estar aqui na Biblioteca Nacional e em parceria com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e a Universidade do Minho a colaborar neste encontro sobre o António Varney. É a doutora Celeste Natário ou a Ana Lúcia Curado? Celeste Natário. Não conhecia pessoalmente. Neste encontro, então, sobre o António Varney e a cultura luso-brasileira do seu tempo. Cumpre-me nesta última sessão, então, no fundo, estar aqui a fazer a passagem da bola para os nossos conferencistas ou palestrantes. Nesta última sessão, portanto, intitulada Diálogos e Leituras Contemporâneas. E antes de mais, então, ou depois destas breves palavras, passaria de imediato a palavra a Artur Anselmo, que nos vai falar sobre estudiosos de Verney e que penso que não carece de apresentações, pois toda a gente que se conhece e são amigos. Somos amigos. Tenho então a palavra. Obrigado. Para os senhores. Hoje vamos conversar sobre estudiosos de Verney. Primeiro aviso, há aqui um partitivo. São alguns estudiosos de Verney, não podem ser todos. E a seleção é da minha inteira responsabilidade. Eu elegi 15 ou 16 estudiosos e vou primeiro fazer uma apresentação de caráter geral e depois então particularizarei os trabalhos acerca dos quais vou falar. Qualquer trabalho científico de caráter humanístico e de modo particular na história da cultura não pode ser levado por diante sem prévio exame de tudo, ou quase tudo, o que se escreveu sobre a matéria em questão. Se pretendemos acrescentar algo de novo àquilo que já foi dito e escrito, é aconselhável conhecer em pormenor o pensamento dos nossos predecessores, pois só assim estaremos em condições de hierarquizar um corpo sistematizado de ideias mestras. Hierarquizar significa, além do mais, separar o trigo do joio, o precioso do inútil, a documentação hiperconhecida da documentação nova, os conceitos rasteiros das interpretações robustas, estas últimas alicerçadas em princípios anedóticos, não menos seguros e convincentes. Deste método, o chamado método filológico, que me tem guiado e ao qual espero acolher-me até o último dos meus trabalhos, decorre a chamada bibliografia metódica, ou raisonnée, na consagrada designação francesa, assim como, em fase posterior, a quinta essência dos estudos bibliográficos, que é a chamada bibliografia crítica.
Quando preparava a minha seleção de estudiosos de Verneuil, dei-me conta de que semelhante orientação não anda longe daquela que seguiu o próprio Barbadinho, como pode ver-se no texto da carta que ele escreveu ao segundo Marquês de Valença, Dom Francisco de Paula de Portugal e Castro. De facto, no seu plano para a redação de um tratado de filosofia e teologia, plano esse enviado ao Marquês, Luís António Verneuil declara: singulis in argumentis pravioribus auctores qui melios de eo scripserunt. Isto é, em cada uma das questões mais importantes, convém indicar os autores que melhor as trataram. É uma regra de ouro da investigação científica. No caso concreto da presente intervenção, o meu trabalho consistiu tão somente em selecionar entre os estudiosos de Verneuil aqueles que, desde 1921, explicarei porque 21, até hoje, trouxeram as contribuições mais relevantes para o aprofundamento e elucidação das múltiplas questões ligadas à vida e à obra do Barbadinho. Após a releitura de quanto se escreveu acerca de Verneuil, escolhi 16 autores, que apresento seguidamente por ordem cronológica das primeiras edições dos seus estudos. Comecei em 1921 porquê? Porque, para além das informações clássicas por exemplo, as informações biográficas dos retratos dos varões e donas do país, o Barbosa Machado, etc., considerei que 1921 é uma data importante, porque é nesse ano que, na revista de História, Carlos de Passos, um grande investigador do Porto, felizmente ainda conheci, publicou a relação, e agora cito o título do manuscrito, a relação da perseguição que Francisco Almada e Mendonça, ministro de Portugal em Roma, fez a Luís António Verneuil, secretário de legação, desde maio de 1768 até todo o junho de 1771. Carlos de Passos não reproduz o manuscrito, faz uma paráfrase ou um resumo alargado, muito bem feito, aliás, justamente saudado por António Salgado Júnior, mais tarde. Simplesmente, quem hoje pretenda ter acesso ao manuscrito, que é um manuscrito primordial para o conhecimento da vida de Verneuil, não sabe o que fazer. Foi como aconteceu a mim. Procurei, ninguém sabe dizer-me onde para esse manuscrito, cujo resumo está publicado na Revista de História, atenção, Revista de História de Fidelino de Figueiredo, no ano de 1921. Ignoro o paradeiro atual do manuscrito, que é referido também por Cabral de Moncada e por Salgado Júnior. Este último, como disse, agradece a Carlos de Passos a autorização para o consultar. Portanto, se bem entendo, Cabral de Moncada não tocou no manuscrito, mas Carlos de Passos, suposto proprietário, pelo menos ele aparece como tal em 1921. Depois há uma informação de Cabral de Moncada que chama ao manuscrito que foi de Costa e Almeida. Procurei em todas as enciclopédias, o único Costa e Almeida que aparece é o famoso general, que teve aqueles problemas todos no início do século XIX, precisamente na Praça de Almeida. Não sei de todo. Havia que tentar. Também tenho uma boa coleção de catálogos de livrarias que foram vendidas em asta pública e vi, sobretudo, os principais colecionadores do Porto. Não encontrei nada até agora. Tenho pena, porque, de facto, o texto é magnífico. Salgado Júnior diz que, quando viu o manuscrito, ficou surpreendido porque lhe pareceu
que o manuscrito era autógrafo. É preciso ver que na coleção de textos de Verneuil há muitos textos que são apógrafos e os autógrafos, naturalmente, merecem maior confiança. E Salgado Júnior diz mesmo: eu reconheci logo a letra de Luís António Verneuil. Depois, em segundo lugar, gostaria de salientar a importância do ensaio sobre a crise mental do século XVIII, publicado em 1929 por Hernani Cidade. As pessoas familiarizadas com o ensino da história da literatura sabem bem que esse ensaio sobre a crise mental do século XVIII deu depois origem ao segundo volume das Lições de Cultura e Literatura Portuguesas, é assim o título, que foi publicado em segunda edição, portanto, em 1939. O folha de rosto indica 39, na capa da Coimbra Editora tem 1940. Portanto, há 10 anos. E a Grande Cidade diz é a segunda edição refundida do ensaio sobre a crise mental. É uma pedra branca nos estudos verneianos, sem dúvida nenhuma, porque não tínhamos ilusões. Os melhores trabalhos publicados sobre Luís António Verneuil são recentes. Até 1921, praticamente, não há nada de interessante nesse domínio. Mas muita da documentação, e vou falar dessa documentação, foi descoberta só recentemente. O capítulo terceiro, diremos, do segundo volume das Lições de Cultura e Literatura Portuguesa, plural, é inteiramente dedicado a Verneuil, com destaque para o verdadeiro método estudar. Gostei muito da frase que vou ler e que sintetiza bem o que melhor está em Verneuil. Cito agora Hernani Cidade. Observar muito e discorrer bem sobre as conclusões da observação, transmitindo quanto possível às duas operações o rigor da matemática. Conhecer por meio de tais operações as coisas do mundo exterior, pelas suas causas, ou seja, conhecer a verdadeira causa das coisas. Felix quipotid rerum cognoscere causas. Eis o que, para Verneuil, constitui a verdadeira filosofia. Ao longo destas leituras, muitas vezes pensava na expressão Verneuil, o primeiro moderno. E eu diria hoje, sem hesitação, Verneuil, o primeiro moderno. Sem dúvida nenhuma. Já lá iremos depois à discussão que está com certeza também no vosso pensamento acerca da modernidade de Verneuil. Em terceiro lugar, escolhi os trabalhos de Mariana Amélia, e não Maria Amélia, como vi aí na edição do Der Relógio, Mariana Amélia Machado dos Santos. O primeiro trabalho é conhecido, é o Verneuil contra Genovesi, Apontamentos para o Estudo da Relógica. É uma separata da Biblos, de Coimbra, 1939, do volume 14 da Biblos. Depois, também na Biblos, no volume 18, em 1942, os Inéditos de Verneuil, que não acrescentam grande coisa. E depois um artigo verdadeiramente interessante, podia dizer notável, podia dizer outro adjetivo assim de semelhante, mas não, mas muito curioso, intitulado Verneuil e o Bom Gosto. Está publicado na Seara Nova, número 1016-1017, no dia 25 de janeiro de 1947. É preciso ver que a Seara Nova publicou um número especial, em 1947, dedicado ao segundo centenário. Nessa altura ainda se acreditava que fosse 1747, sabemos pelas investigações de Beina de Andrade e de Maria Teresa Peia Martins que não é assim, é 1746.
E a Seara Nova publicou então um número comemorativo, que é um número interessantíssimo. Abre com um texto de António Sérgio, que posso falar a seguir. Depois tem um texto também muito interessante de António Salgado Júnior, falarei nele também. Tem um texto de Oscar Lopes. Tem também um texto muito polémico de Joel Serrão, discutindo com um jesuíta chamado Severiano Tavares, porque nessa altura os jesuítas tinham publicado na Revista Portuguesa de Filosofia uma diatribe violentíssima contra Verney. Enfim, é um número muito, muito interessante, esse número da Seara. Resumindo, eu poderia dizer que o trabalho de Mariana Amélia Machado dos Santos representa um conjunto de primeiras incursões na obra filosófica de Verney, com relevo para aspectos sensualistas e estéticos. Mariana Machado dos Santos filia Verney na escola inglesa, inspirada em Locke, e diz que há na concepção verneiana do bom uma conquista para aquilo que ela chama o juízo ético-estético da filosofia de Verney. A seguir, em quarto lugar, não significa que seja colocado a seguir aos outros, cronologicamente em quarto lugar. Talvez um dos maiores estudiosos de Verney, que foi Luís Cabral de Moncada, quem é que não conhece. Cabral de Moncada tem, como sabem, uma obra fundamental, que é o iluminista português do século XVIII, Luís António Verney, publicado em Coimbra, na coleção Studium, em 1941. Essa obra foi depois reproduzida no terceiro volume dos Estudos de História do Direito, em 1950, juntamente com a correspondência entre Verney e Muratori. E também alguma outra correspondência, nomeadamente uma que não se sabe bem se essa não é de Pinamel, e a famosa carta, também poderemos falar nisso, a carta de fim de vida, em que o Verney tem sido convidado pela Academia das Ciências a integrar-se naquele conjunto de estudiosos que pretendiam fazer uma academia moderna em Portugal. Escreve em 1786, portanto já muito perto do fim da vida, uma carta à Academia das Ciências, que habitualmente se diz que foi carta a Joaquim de Foios, e não foi a Joaquim de Foios. António Alberto Andrade provou com argumentos muito fortes que a carta é ao Padre José de Azevedo. O Padre José de Azevedo é que foi encarregado na Academia das Ciências de perguntar ao Verney se ele estava interessado em colaborar. O Verney responde em latim, e como o Padre Joaquim Foios é que era o presidente da classe de letras, pensou-se que era dirigida a Joaquim Foios. Não é? Está publicada pelo Cristóvão Aires naquele livro muito importante de documentos intitulado Para a História da Academia das Ciências. Ora bem, o que é que tem de importante o trabalho de Cabral de Moncada? Naturalmente, o texto introdutório tem de ser altamente valorizado. O texto é tão bom que, ao produzi-lo dos Estudos de História do Direito, eu devo dizer, entre parênteses, que me apetece-me agarrar um exemplar de Estudos de História do Direito, botar lá em cadernador, e onde está Estudos de História do Direito, pôr Verney, porque realmente é difícil, para quem está menos familiarizado com estes assuntos, saber que a nova edição do Iluminista foi publicada em 1950, está no terceiro volume dos Estudos de História do Direito. Bem, mas deixemos isso. A correspondência Verney-Muratori, com a respectiva tradução portuguesa, também está
agora na nova edição, as cartas de Pina e Melo, discutíveis, destinatário discutível, as cartas de Vermeia, Francisco Almada e Mendonça merecem um comentário. Ora bem, o que é que temos aqui? Temos um lote muito bom de cartas que está no Arquivo Histórico Ultramarino, que Manuel Múrias, então diretor do Arquivo Histórico Ultramarino, ou então creio que se chamava Colonial, não era? Comunicou a Luís Cabral de Moncada e que Moncada publicou. Também comunicou a Hernani Cidade, porque o Hernani Cidade, no trabalho que eu referi atrás, fala nessas cartas. Essas cartas são preciosas porque são escritas na época em que estavam cortadas as relações entre a Santa Sé e Portugal, aquelas desinteligências, ainda no tempo no reinado de José, e que foram depois restabelecidas em 1761. E são cartas que o Dr. Moncada diz que seriam dirigidas ao Almada, seu futuro inimigo. Como sabem, todos os que estão aqui, penso eu, o Pombal autorizou que Vermeer fosse nomeado secretário da legação de Portugal em Roma, sendo representante de Portugal. Não lhe chamemos embaixador, porque ele não foi embaixador, e isso também tem uma certa importância, porque só os embaixadores é que tinham direito ao tratamento de excelência, e as cartas usam o tratamento de excelência. E é aí que o António Alberto Andrade, muito perspicaz, como sempre, consegue corrigir, enfim, quem somos nós para corrigir Moncada, mas pelo menos alterar o nome do destinatário. O destinatário não é o Almada, mas sim o Aires de Sá. Aires de Sá, que tinha sido embaixador em Madrid. Estas cartas foram publicadas primeiro por Cabral de Moncada. Da carta de Joaquim Foio, dita para Joaquim Foio, já falei, também está lá. O texto de Cabral de Moncada tem sido considerado, a justo título, uma peça fundamental para a compreensão do pensamento filosófico de Vermeer. A seguir, escolhi Joaquim Ferreira. Joaquim Ferreira, nós, os professores de literatura, conhecemos-lo como o autor de uma história da literatura portuguesa, e também porque nas aulas sobre Vermeer recorremos, miúde, àquela antologia da coleção Portugal, da editora Domingos Barreira, do Porto. Porquê é que eu pus o Joaquim Ferreira? Hesitei, não tem assim coisas novas, simplesmente atenção à data. A primeira edição da antologia de Verdadeiramente Estudar, organizada por Joaquim Ferreira, é de 1944. Ora, em 1944 ainda não tinha saído a edição Salgado Júnior, que é um monumento, tem de ser referido a seguir. Em 1944 não tinha saído. O Joaquim Ferreira era um homem muito trabalhador, não era um literato, ele era um advogado que estudava literatura e que deixou uma história de literatura muito interessante. Depois entrou naquela polémica sobre a arte de furtar, tomando o partido... Também tem as cartas da mocidade, não é? E o prefácio às cartas sobre a educação da mocidade do Ribeiro Sanches. Enfim. Mas quem escolhe, não é? Tem esse direito. Eu escrevi aqui uma das melhores edições escolares da obra clássica de Vermeer, não apenas pelo prefácio, malgrado o seu tom apaixonado, cuidado que há muitos pontinhos de exclamação, muitas reticências e tal, tudo aquilo que o método filológico abomina,
mas sobretudo pelas notas que acompanham os excertos reproduzidos. E chegamos agora ao grande António Alberto Andrade. Chamo-lhe grande, primeiro porque eu conheci, convivi com ele, o José vai falar dele, não é? E é uma figura que todos nós admiramos muito, e segundo, porque de facto ele trabalhou tanto, e mais, tinha uma largueza de vistas muito ampla. Ele não se importava, eu não diria de se desdizer, mas de alterar o seu pensamento à medida que ia escrevendo novos textos. Isto é que eu acho lindo, sinceramente. Ora bem, então, o que é que escolhi dele? O Vernei e a Filosofia Portuguesa, edição de Braga, da Livraria Cruz, coleção Critério, 1946. A Polémica Verneiana, o título é o título de um trabalho que ele inseriu numa obra que eu honrosamente dirigi, chamada As Grandes Polémicas Portuguesas. Saiu no primeiro volume, que é de 1964, e é uma síntese admirável dos principais polemistas que intervieram na discussão acerca do verdadeiro método escolar. Depois escolhi aquela edição escolar da coleção Textos Clássicos da Verbo, 1965, que tem seleção, introdução e notas de António Alberto Andrade. Escolhi, naturalmente, o opus magnum dele, que é o Vernei, a Cultura do Seu Tempo, que tem data na Folha do Rosto, 1965, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, mas na capa, 1966. De maneira que não estranha se nos sítios apareça referido o António Alberto Andrade em 65, no outros 66. E, finalmente, o último trabalho que ele publicou em livro sobre Vernei, que é Vernei e a Projeção da Sua Obra. É uma edição do Instituto de Cultura Portuguesa, a famosa já hoje, coleção Biblioteca Breve, 1980. Meu Deus, não, daqui aprecia-me uma página de memórias sobre a Biblioteca Breve, neste desgraçado país que não merece bibliotecas breves. Mas enfim. Quem tenha, e escrevi este textozinho, quem tenha acompanhado par e passo a evolução do pensamento de António Alberto Andrade, desde a sua colaboração na Brutéria nos anos 40 do século XX, até aos alentados estudos verneianos e pombalinos dos últimos anos da sua vida, por certo não poderá deixar de reconhecer alguns traços marcantes desse percurso intelectual. Tenacidade no trabalho, insaciável curiosidade em matéria de hermenêutica documental e, principalmente, uma largueza de espírito que lhe permitia rever constantemente as suas ideias para as tornar mais claras e mais objetivas. Deste modo, o leitor do livro de 1946, do qual Vernei sai, se não a sangrar, ao menos muito maltratado, dificilmente acreditará que o Vernei do Opus Magnum, editado em Coimbra em meados da década de 60, ou o Vernei da Biblioteca Breve, são escritos pela mesma pessoa. Dois exemplos. Em 1946, cito: o país deve ao Barbadinho ter mergulhado nas novas ideias com estrondo e escândalo público. Desta forma caminhou mais depressa, mas com menos segurança. Saltando no tempo, 1980, cito: Vernei foi um dos que promoveram a mudança dentro de certas coordenadas da cultura tradicional, e Pombal também enveredou por essa direção, em que é justo vincar o desvio de determinadas posições antigas, convindo relevar o embrião do Estado moderno que se consumará no século XIX. Um pensamento muito caloroso, como se ele estivesse vivo, para António Alberto Andrade. A seguir, relevo o nome de António Sérgio. António Sérgio não escreveu muito sobre Vernei,
Mas há aliás já referi um artigo que está no número especial da Seara Nova e que ele depois reproduz no 7º volume dos ensaios. É o texto que se intitula originariamente Luís Verney, Apóstolo Cívico. Aliás, é interessante porque o António Alberto de Andrade, na última página do último livro sobre Verney, sem se dar conta, também lhe chama Apóstolo Cívico. Uma coisa curiosa. Mas quem cria a expressão é António Sérgio. Ora bem, o que é que Sérgio nos diz sobre Verney? Exemplo acabado do clerque, que é, ao mesmo tempo, apóstolo cívico. Ora bem, em poucas páginas, de facto, Sérgio dá-nos um retrato de Verney que é simultaneamente seguidor da lei racional e da ordenação divina. Daí o cives que se faz apóstolo. Estas são palavras minhas. Nunca me esqueço, não conheci António Sérgio. Quando cheguei a Lisboa ele já estava muito mal e não tive oportunidade de o conhecer. Mas grandes amigos dele e, enfim, sobretudo Adriano Guzmão, que diziam que o Sérgio respeitava tanto a moral católica e a religião católica que acompanhava a sua mulher à igreja, ela era católica, e esperava que a missa terminasse para sair. E neste artigo, só que o problema do António Sérgio não era com a religião católica, não era com o texto do Evangelho, era com a imagem que a religião católica dava através dos seus representantes. Outro nome grande que nos aparece a seguir, que é o de António Salgado Júnior. Tem trabalhos entre 1947 e 1952. O primeiro trabalho sai no número especial da Seara Nova, intitula-se Sobre a suposta parcialidade polémica do verdadeiro método de estudar. Depois vem essa edição monumental. Chamo-lhe monumental porque é de facto, agora que se fala tanto em reeditar clássicos e tal, meu Deus, mas que bem que se reeditaram alguns clássicos em Portugal. Depois posso fazer alguns comentários. São 5 volumes. E depois tudo muito bem organizado. Como sabem, o verdadeiro método de estudar não tem títulos nem subtítulos. Tem carta primeira, carta segunda, e são 16 cartas. E aquilo, enfim, tem de ser ordenado, reordenado, rearrumado. E foi isso que fez António Salgado Júnior. E fez proceder os vários volumes. O primeiro é de estudos linguísticos, o segundo é de estudos literários, o terceiro é de estudos filosóficos, o quarto é de médicos, jurídicos e teológicos, e o quinto e último é de canónicos. E já vou falar do quinto volume, porque também é importante. Cada volume tem um prefácio, por exemplo, para mim o melhor de todos é o terceiro volume, cujo prefácio intitula O Sistema Filosófico-Cultural em Verney. Também as notas de caráter pedagógico são muito importantes. É possível que Salgado Júnior era professor do liceu e grande professor, que todos nós, olha, foi o professor Henrique Castro, aqui presente, que nós admirávamos no Porto. Aliás, o Henrique e eu também depois tivemos um grande professor de literatura, já no terceiro ciclo, João Gaspar da Costa, que enfim, que nos fez despertar este amor à coisa literária, que eu acho que marco, que deixo-me marcado em tudo o que faço. E já agora desculpem dizer-lhes que grandes professores do liceu metiam num chinelo os catedráticos todos que para aí há, essa gente toda que hoje ensina, esses mestres, esses doutores, essa gente toda.
Nossa Senhora! Está a falar do Passos Manuel? Não estou a falar do Liceu Alexandre Herculano, do Porto, estou a falar do Liceu Dom Manuel II, atualmente Rodrigues de Freitas, estou a falar do Liceu Pedro Nunes, onde trabalhou o nosso Rómulo de Carvalho, estou a falar do outro onde trabalhou o Virgílio Ferreira, eu sei lá, o Oscar Lopes, o Virgílio Ferreira, toda essa gente dava aulas no Liceu. Bom, fez Freitas, não quero amassá-los também. Aliás, se calhar já estou para aqui. Bom, Salgado Júnior faz notar, em primeiro lugar, que as críticas de Verneuil não se dirigem apenas aos jesuítas, mas também aos oratorianos e aos autores civis. Ele aí discorda totalmente do Lúcio de Azevedo, o autor para quem a polémica do verdadeiro método estaria circunscrita a um tiroteio entre confrarias rivais, a do oratório, de que Verneuil seria apologista e a dos inacianos. Salgado Júnior entende que não há anti-jesuitismo primário em Verneuil, mas apenas uma crítica a todo o sistema educacional então vigente em Portugal. Isto é que é dizer a verdade. Quanto à edição, desde esta edição Verdadeiramente Estudar, evidentemente, é o melhor serviço que até hoje se prestou à divulgação do pensamento pedagógico de Verneuil. Tudo foi preparado meticulosamente, desde a arrumação das matérias, à titulação, às notas cheias de informações acerca dos autores de cabeceira de Verneuil. E disse há pouco que queria falar do quinto volume. O quinto volume é muito importante para mim porque reproduz a versão francesa, como sabemos, a sinopse foi publicada em latim e em francês, com o pseudónimo de António Teixeira Gamboa. É um magnífico resumo das ideias de Verneuil, que entretanto já tinham passado 15 anos à volta disso, e Verneuil pôs ali o principal do seu pensamento, materializado no verdadeiro método de estudar, nessa sinopse. Ora, a sinopse, alguns estudantes até não ignoram isso, está reproduzida na versão francesa do quinto volume da edição do verdadeiro método, de António Salgado Júnior. Depois, eu agora tenho de apressar, de facto não queria exceder muito o meu tempo. Depois refiro José Sebastião da Silva Dias, evidentemente, o Portugal e a cultura europeia, tinha que ser. Refiro um grande mestre meu e de muitos de nós, que se chamou José Vitorino de Pina Martins. Acho que valia a pena juntar em livro todos os trabalhos de Pina Martins sobre Verneuil. Conseguia-se um livro em quarto, com cerca de 250 páginas. Já agora falo nisto. Eu várias vezes falei com Pina Martins sobre isso. Acontece que em 1977, eu acompanhei isso porque estava em Paris com ele e falávamos todos os dias. Em 77, Pina Martins volta-se deliberadamente para o estudo do humanismo quinhentista. É Erasmo e é Tomás Moro. E não pensa em mais nada. E vai assim, mas sempre dizendo, ai o Verneuil. E só em 1980 é que ele publica o trabalho de Verneuil contra a escolástica nos arquivos do Centro Cultural Português, que ele próprio dirigia, mas há uma notinha inicial em que ele diz, ai, quem me dera, já houve tempo em que eu estudei o Verneuil, quem me dera continuar a fazê-lo, mas agora outros interesses me movem, era o humanismo quinhentista. Acontece que os trabalhos de Pina Martins são excelentes. O que é que ele faz? Ele pega em vários documentos
nomeadamente em certas cartas, como, por exemplo, a carta ao Marquês de Valença, a carta ao arcebispo de Fermo, o discurso de Verneuil sobre a aliança da filosofia moderna com a teologia, que é um trabalho que Verneuil apresenta na própria Universidade de Roma, na Sapienza, e que também mostra o prestígio que ele tinha em Roma, e ele, à boa maneira de Pina Martins, ele primeiro faz uma síntese do pensamento de Verneuil nos textos e depois põe os textos, dá-nos os textos em latim. Quer dizer, quem tem dúvidas tem os textos para consultar, que é fundamental. Isso eu gostava muito de falar dele, mas depois também gostava de referir a importância dos documentos publicados por Jean Giraudoux no Bulletin d'études português, em 1961. Alguns desses documentos tinham sido publicados por António Alberto Andrade na revista de Filosofia. Gostava também de referir as páginas que José Calvete de Magalhães dedicou a Verneuil e a Inquisição na História do Pensamento Económico em Portugal. É uma edição de Coimbra, de 1967. Não diria que tem coisas originais, mas é uma leitura leitura crítica, muito bem feita, das ideias de Verneuil relativamente à Inquisição. Como sabem, fica-se às vezes com a ideia das cartas entre Verneuil e Muratori, que o Verneuil queria que se mantivesse a Inquisição, embora, enfim, atenuada, com uma brandura maior, etc. Mas, na realidade, ele não pensava, ele queria mesmo que a Inquisição fosse extinta. Isto é um problema muito interessante. Aliás, o Verneuil é um ator que está no palco constantemente e, portanto, quando nós estamos a ler, temos de tentar ler nas entrelinhas e temos que entrar no jogo dele, um jogo em que ele se compraz constantemente. Bem, aquelas, quando lhe dizem que ele é o autor do verdadeiro método, ele nega até morrer. Não há um texto de Verneuil que ele diga, de facto, eu nada, sempre até morrer. E, aliás, quando ele publica a sinopsis, vai buscar outro pseudónimo, que é o Gamboa, para provar que não tem nada a ver com o verdadeiro método. Mas é muito interessante. Depois, gostava de salientar um trabalho muito interessante, publicado nos Arquivos do Centro Cultural Português, do holandês David Wilhelms. Wilhelms publica vários dados, várias cartas e, sobretudo, dois textos, autógrafos. Também o Wilhelms diz várias vezes, cuidado com os apógrafos. E estes são mesmo autógrafos. São duas cartas de Verneuil, nada mais, nada menos do que para António Nunes Ribeiro Sanches. Sabia-se, havia quem dissesse, talvez, por exemplo, o Dr. Moncada achava que eles se deviam ter conhecido, etc., mas não havia prova. E o Wilhelms consegue encontrar essas cartas, que são, aliás, sobretudo a primeira, maior, é interessantíssima. Depois, gostava de salientar a importância de Maria Lucília Gonçalves Pires neste contexto dos estudos verneuianos. Maria Lucília tem, em 1991, uma edição de parte do verdadeiro método de estudar sobre poética e retórica, mas com um prefácio modular, um prefácio muito bem arrumado, como, aliás, tudo o que faz Maria Lucília. E também gostava de referir a importância dos trabalhos de Amândio Cochito,
Naturalmente, o conjunto de trabalhos que a imprensa nacional editou, intitulado Estudos sobre Filosofia de Portugal na época do Iluminismo, em 2006, e depois as 2 edições diplomáticas, com tradução, da Metafísica e da Lógica, na coleção Portugal em Monumento Neo-Latina, dirigida em Coimbra pelo meu bom amigo Sebastião Tavares de Pina. E terminaria com uma referência aos trabalhos de Maria Teresa Peia Martins, o último dos quais apareceu muito recentemente, embora tenha sido escrito primeiro que o mais famoso. O que me impressionou sempre neste livro, que é uma tese de doutoramento, uma verdadeira tese de doutoramento, e não comprei isso faz hoje, intitulado A Censura Literária em Portugal nos séculos XVII e XVIII. Já hoje ouvimos a sua intervenção sobre a censura ao verdadeiramente estudar, e eu queria dizer o seguinte: Maria Teresa Peia Martins realizou o grande sonho de António Alberto Andrade. É preciso ver que António Alberto Andrade revolvia todos os arquivos e bibliotecas à procura de documentos varneianos e nunca conseguiu encontrar as censuras ao verdadeiramente estudar. Foi Maria Teresa Peia Martins que as encontrou, estão publicadas nas últimas páginas deste livro Censura Literária em Portugal nos séculos XVII e XVIII. Hoje já nos falou resumidamente dos vários aspectos da censura. Aliás, ela não descobriu só isso, já agora também por curiosidade, ela descobriu também o índice de livros proibidos da Real Mesa Censória, que nunca chegou a ser publicado, e também está aqui reproduzido em facsimile. Antes da tese de doutoramento, tinha feito uma dissertação de mestrado, nos anos 90 do século passado, intitulada Livros Clandestinos e Contrafações em Portugal no século XVIII. É um livro que, infelizmente, só agora, eu digo infelizmente porque tinha-se evitado muita asneira sobre supostas primeiras edições, que não são nada primeiras edições, são obras de falsários, se o livro tivesse saído antes. Saiu agora, nas edições Colibri, no final de 2012, princípios de 2013. E por isso, com esta referência a uma grandíssima investigadora, termino a minha comunicação.